Talks de 2026, dessa vez falando sobre o programa Pais e Filhos, que é um programa destinado a famílias. Então, vamos lá. Calma aí, só um segundo. Bom, a gente tá falando. Vamos fazer um recomeço rapidinho, aproveitar que não tem ninguém. Eu dei uma travada aqui no computador, rapidamente. Calma aí. Depois você consegue editar, né? Consigo. Tô abusando da sorte aqui de não ter entrado ninguém. Tá, vamos lá. Eu não vou falar boa noite, eu vou falar olá, pensando que é gravação, o pessoal assiste qualquer horário. Um, dois, três e vai. Olá, sejam bem-vindos ao OBB Talks sobre o programa Pais e Filhos. É a 7ª edição do OBB Talks de 2025 e é um espaço onde a gente conversa de forma mais aberta e mais aproximada dos interessados nos programas para tirar dúvida, explicar um pouco melhor sobre a proposta do programa e tudo mais. A Outerbound, que é quem promove esse programa Pais e Filhos, faz parte de uma rede mundial de escolas de educação ao ar livre, com mais de 80 anos de experiência. A gente foi fundado em 1941, na Inglaterra, e aqui no Brasil a gente atua há 25 anos, oferecendo programas que conectam os mais diferentes tipos de pessoas à natureza, sempre de forma segura e transformadora. Então, a gente tem, como eu vou explicar aqui hoje, os programas voltados à família, a famílias que foram criados com o pensamento de que as experiências na natureza fortalecem os vínculos, estimulam a autonomia e criam memórias duradouras, que é uma coisa que cada vez tem sido mais raro no contexto urbano das famílias. Então, a gente tem a intenção de proporcionar esse momento de forma estruturada para os participantes. Eu fiz um talks, a gente fez um talks, na verdade, sobre o OBB Kids no final de agosto, e a gente explicou um pouco sobre aquele programa para famílias com crianças a partir de 3 anos. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Pais e Filhos, que é um programa já pensando em famílias com crianças mais velhas, em formato de expedição. Junto comigo aqui eu tenho o Bruno Romano, que é atualmente coordenador de programas da Outerbound, é instrutor nosso também e também é pai, para falar um pouquinho mais sobre o programa. Então, boa noite, Bruno. Boa noite, Sté. Valeu pelo convite. Um prazer falar desses assuntos de educação ao ar livre, da Outerbound, desse programa de conexão com a natureza. Estou super disponível aí para trazer um pouquinho desse relato e poder compartilhar com quem está interessado aí assistindo a gente. Perfeito. É Sua deixa, Bruno. sempre. A gente costuma trazer essa imagem, né? Algumas apresentações também, no pouquinho que você já falou na introdução. E até tem um vídeo também, né, do Pais e Filhos disponível também no YouTube da BB, que fala um pouco disso, né, dessa conexão com esse momento natural e mais uma ferramenta, né, esse é um desafio aí de famílias, de várias gerações, faixas etárias, né, como a gente lida com esse uso excessivo de telas. Então, não há uma solução milagrosa, mas com certeza estar em contato em família, com a natureza, vivenciar um programa intencional, com bastante atividade legal, com bastante incentivo à autonomia também para aprender a fazer coisas de uma forma bacana, ajuda, contribui e acredito que traz não só benefícios durante, né, o programa, obviamente, a gente vai estar ali conectado com aquele mundo real e natural, mas também tende a deixar ali um legado, um ensinamento e caminhos também para lidar com isso depois do programa. Perfeito. Dando um pouco mais de detalhes sobre o programa, eu já falei antes, né? A gente está falando de um programa para famílias com jovens a partir de 7 anos, e a gente tem a idade estimada de 14 anos como sendo o limite, mas a gente já teve casos de crianças e jovens mais velhos que foram e super curtiram a experiência, então a gente tem como limitação apenas a idade mínima e não a máxima. Dá para levar a gente de 15, 16 anos até mais que isso, eles vão aproveitar muito a experiência também. Sobre a duração,
temos 2 opções, de 3 ou 4 dias, e também 2 modalidades, de trekking e canoagem. Então, vocês vão ver mais para frente que a gente está falando de opção de trekking de 3 dias ou 4 dias, e canoagem também de 3 ou 4 dias. A edição de trekking sempre em São Bento do Sapucaí, e a edição de canoagem em Paraibuna, os dois são interior de São Paulo. Quando a gente fala de acomodação, a gente já está falando de um programa com acampamento expedicionário, que é um acampamento itinerante, ele vai mudando de local conforme os dias vão passando da expedição, conforme o grupo vai progredindo na rota. E claro que tem sempre a opção do grupo, se optar, ficar mais de uma noite no mesmo local, mas isso é um consenso que a gente leva a ser tomado junto com o grupo. Então, de maneira geral, o acampamento é em formato de expedição. E falando também do nível de aventura, como eu já trouxe, a gente já carrega nossos próprios equipamentos, a gente faz um acampamento itinerante, então já tem um nível de esforço físico e imersão maior do que o ABB Kids, por exemplo, que é um programa num sítio, num local mais controlado, digamos assim. E esse programa, ele já traz o conceito dos programas maiores da Outerbound destinados a adulto, que é essa questão da expedição autossuficiente. Então, a gente carrega com a gente tudo que a gente vai levar, sempre pensando na questão do aprendizado através da experiência, o que a gente chama de aprendizagem experiencial, e também com a ideia de trazer essa experiência confortável, segura, participativa. Isso é uma coisa muito importante, sempre com a colaboração de todos os participantes. Os instrutores estão lá para ensinar e incentivar que todo mundo se envolva. Então, a gente também vou falar um pouquinho mais à frente sobre como que funciona, mas tudo isso com muita segurança e criando memórias muito duradouras que as crianças e os pais vão levar, ou os familiares vão levar para sempre. Muito bom, né, Sté? Como você falou, as 2 modalidades, né, as 2 localidades. A represa de Paraibuna, um lugar super especial assim, para trabalhar educação ao ar livre. A gente chama de águas abrigadas, né? Então você consegue montar aí uma expedição que permite uma modalidade também muito bacana, né? Que é a canoa canadense, né? Esse modelo de 2 pessoas. Então isso permite também uma interação muito bacana, né? Essa coisa de estar junto ali, encarando esse ambiente. Para quem sabe e para quem não sabe, né? Para quem tem experiência, para quem não tem experiência, a gente consegue fazer um programa introdutório que permite progressão. Para quem já tem uma experiência também, a gente consegue agregar isso no grupo. Então, a ideia da expedição de fazer o trabalho em equipe, de progredir e de curtir também, né, a experiência, ter um momento ali integrado de diversão, de contemplação da natureza, é um lugar e uma modalidade que conversam super bem. E aí você entra nesse modelo expedicionário mesmo, né, de trocando acampamentos, de tomando decisões. Claro, isso tudo com a instrução, né, de quem estiver em campo pela Outerbound e com a participação ativa das famílias, né? Acho que o bacana desse tipo de programa, desse tipo de ambiente, é que você permite também que as pessoas realmente aprendam, pratiquem e saiam de lá também com esses ensinamentos, né? Que é super legal, para além de outros formatos também de estar na natureza, né? Todos eles bacanas e válidos, mas aqui tem esse elemento da autonomia, de praticar mesmo, de testar coisas e de levar para casa também essa sensação de conquista, de prazer, né? Tudo isso junto. E na outra possibilidade, né, no trekking, a gente gosta e se sente em casa nessa região de São Bento de Sapucaí, na Mantiqueira, né? Acredito que é a região que a UBB mais rodou programas aí, historicamente. Então, é um lugar, além de ser bacana, além de ser lindo visualmente, ele também proporciona essa conexão, né, com o bioma da Mata Atlântica, né, e essas áreas mais de altitude, que trazem também um aspecto super legal para essa sensação de estar na natureza, como é que a gente percorre essas trilhas, as trilhas que a gente percorre aqui, a gente também tem bastante familiaridade, e elas geram uma oportunidade bacana também de praticar elementos de navegação, praticar algumas atividades também que a gente propõe para as famílias. Tudo isso vai acontecer de uma forma muito fluida também, a partir da característica do grupo. A gente também vai proporcionando os momentos de integração entre as famílias, do núcleo familiar e das famílias também, das crianças também que vão se conhecendo.
dá para fazer bastante coisa no programa de 3 dias, no de 4. Então, a condução costuma acontecer muito em harmonia com esse tempo, né, das coisas, o tempo das atividades, o tempo das crianças, o tempo das famílias e também esse tempo da natureza, né? A gente vai se conectando também com esse ritmo mais natural e a coisa encaixa muito bem. E aí, assim, para dar um panorama de dias, né, de formato, de uma maneira mais geral, o primeiro dia, nessa chegada, tem uma parte importante de entender, né, os equipamentos, o que leva, o que não leva. Isso é legal também, que já dá para usar isso para outros movimentos da vida, quem está também chegando num programa Pais e Filhos, para também ter um pouco de autonomia para fazer outros rolês, outras saídas, né, perto de onde mora, ou com, enfim, às vezes conhece alguém no lugar bacana de natureza, no Brasil, ou lá fora, e quer também estar mais informado, quer estar um pouco mais autônomo. Então a gente vai fazendo tudo com bastante calma e qualidade, para a coisa fluir muito bem nesse comecinho. A gente também faz alguns acordos, compromissos, a gente fala um pouco de expectativas. Claro que é uma linguagem que conversa com os adultos e também adaptada para as crianças, né, para todo mundo estar envolvido nesse momento. Fala um pouco de como a gente vai caminhar, né, ou remar, como que a gente vai progredir nessas áreas, o que a gente precisa ficar atento, o que a gente, qual que é o nosso propósito de estar ali. E aí no primeiro dia a gente também já sai, né, ou remando em Paraibuna ou caminhando na região de São Bento. Por ser um dia de chegada, provavelmente vai ser um dia de menor distância, né, um dia também de se acomodar, como é que essa mochila está encaixada, o que dá para ajeitar, como é que essa remada está fluindo, e a gente já parte para um primeiro pernoite, né, em formato de barraca e expedição. No dia 2, no caso de programa de 3 dias, ou no dia 2 e 3, no caso de programa de 4 dias, entra-se nessa rotina de expedição, né, então as refeições são feitas em conjunto, as pessoas vão, todo mundo põe a mão na massa ali, pode participar disso. Esse momento da alimentação, além de ser importante, é super bacana também para a parte de interações também entre todos. A gente tem um conceito, né, do desafio pela escolha, né, o challenge by choice. Então, as pessoas são convidadas a fazer as atividades, as experiências, ninguém é obrigado a fazer nada, mas a gente cria esse ambiente positivo de aprendizagem, esse ambiente positivo de convivência, em que o que a gente costuma ver todo mundo se testando, se propondo a fazer para o bem de si, para o bem do grupo, e a gente vai entrando nessa rotina de expedição. Né? No meio disso, além dessa parte do que precisa ser feito, né, para essa tropa continuar adiante, para essa galera continuar caminhando, continuar remando, a gente tem também algumas dinâmicas, algumas proposições, a gente fala de mínimo impacto, fala de conexão com a natureza, faz atividades lúdicas também, permite também um tempo de contemplação, dá para fazer bastante coisa num dia de natureza que costuma começar cedo e costuma terminar também num ritmo natural, né, do fechar do dia, das luzes, assim, a gente também costuma amarrar para que a gente também tenha uma boa noite de sono, a tendência também é que a molecada gaste bastante energia, então a gente também já deixa o acampamento montado, a tendência é que no segundo, no terceiro dia, seja para quem já sabia fazer isso, ou para quem está fazendo pela primeira vez, também já vai ganhando um ritmo, já vai pegando a manha de como montar as coisas, sempre rola uma ajuda muito bacana, né, e uma cooperação muito legal disso, para fechar no último dia, né, seja no dia 4, quando o Pais e Filhos rola em 4 dias, seja no dia 3, quando ele rola em 3 dias e 2 noites, uma rotina final, né, último café da manhã de expedição. A gente costuma fazer também algumas rodadas de apreciação, de realmente consolidar uns aprendizados. Já ouvi coisas maravilhosas assim das crianças nesse dia, você até se surpreende, né? Você não, por mais que você está vendo o que está acontecendo, cada um está vivendo ali a sua historinha, a sua experiência. Então costuma haver umas pérolas assim bacanas também da molecada nesse final. E a gente faz um fechamento também bacana para que todo mundo saia dali bem, se sentindo bem, seguros e também com bons encaminhamentos para fazer outros programas depois, outros rolês pessoais, né, em família. A ideia é que a sementinha seja plantada para que depois possa ser disseminado de uma forma bem bacana, respeitosa, né, e junta isso, né, a diversão com o aprendizado. Perfeito. E aí, agora trazendo um pouco mais de explicação sobre essa questão, né? Uma expedição autossuficiente falando sobre crianças, como que funciona isso em relação ao peso, mochila, as crianças carregam peso?
Eu trouxe essa foto para exemplificar. A gente faz a distribuição dos equipamentos e das mochilas de acordo com a capacidade de cada um carregar o peso. Então, nem sempre uma mochila cheia significa uma mochila pesada. Tem itens que levam em expedição que são mais leves, outros são mais pesados. A ideia é sim que todas as crianças e os adultos carreguem sua mochila para estar todo mundo nessa vibe de expedição, todo mundo sentindo que está participando ali, mas a gente faz essa distribuição. Então, de repente, uma criança menorzinha que não tem tanto peso, leva o saco de dormir, que é uma coisa super leve, mas é volumosa. Então, ela já vai estar com a sensação de estar com uma mochilona ali nas costas, mas não vai estar carregando um peso maior do que o corpo dela consegue aguentar. A gente sempre faz essa distribuição, e aí, fora os equipamentos pessoais que cada pessoa leva, suas roupas, itens de higiene, os itens de cozinha, a gente também faz o compartilhamento entre os participantes para carregar. E o que são esses itens, né? Os fogareiros, panelas, tudo isso a gente vai ocupando os espaços vazios na mochila de cada participante para que todo mundo contribua realmente nesse quesito da expedição autossuficiente que a gente fala. E aí, quando a gente fala da canoa, a gente obviamente não carrega mochila nas canoas, mas a gente também precisa portear esses equipamentos de alguma forma, e para isso a gente usa as bombonas, que são esses tambores azul que estão aparecendo nessa foto, e eles vão na canoa, então a gente tem um esforço físico de carregar peso menor, mas em compensação o deslocamento é feito através de remo, né, da remada, então tem um pouquinho de esforço dos membros superiores, digamos assim, a mais do que no trekking. As duas modalidades são tranquilas, a gente não tem grandes registros de ter uma dificuldade maior do que os participantes conseguem aguentar, justamente porque a gente dosa para a faixa etária pensando sempre nas crianças menores que vão estar no grupo. Isso costuma acontecer de forma bem tranquila. O Bruno citou essa questão, né, da gente fazer tudo com os participantes, ajudando, mas sempre incentivando todo mundo a colaborar. E eu trouxe essas duas fotos como exemplo de como as crianças, por exemplo, na primeira foto, estão tocando a navegação do programa. Então, de uma maneira geral, nos programas da Outerbound, a gente usa a navegação através de mapa e bússola. E nesse programa especificamente, as crianças que aprendem a fazer isso e que definem o caminho junto com o auxílio dos instrutores, tal, mas sempre pensando em trazer essa autonomia para elas. E a parte da cozinha também é feita de forma colaborativa com os adultos, com as crianças. A gente tem equipamentos, então, por exemplo, esse menino está cortando o que eu imagino que seja o lanche do almoço, né? Que a gente chama da refeição fria. Então, ajuda ali a picar um legume, a fazer, por exemplo, no café da manhã uma tapioca, sempre com muita segurança, supervisão, mas trazendo já esse convite à autonomia das crianças. E isso acontece de uma maneira muito espontânea da parte delas também. Elas ficam curiosas, elas querem participar, querem entender, querem ajudar, e no final sentem que a missão está cumprida, porque a refeição está ali, está posta, e elas tiveram um papel fundamental para fazer aquilo acontecer. Agora, falando um pouco mais das trilhas, né? Eu já comentei agora há pouco que a gente dosa a dificuldade em relação à faixa etária das crianças, então os programas eles podem até ter uma trilha um pouco mais íngreme e tal, mas a gente faz em distâncias menores do que nos programas de adulto, com exceção se o grupo estiver super disposto. Assim como nos outros programas da Outerbound, o que define o ritmo é sempre a disposição do grupo. Então, se a gente tiver um grupo de crianças super ativas, a gente vai aproveitar disso e vai fazer rotas maiores e explorar mais possibilidades. Mas se não, a gente também tranquilamente, sem nenhum problema, faz um programa num nível de dificuldade menor para que seja uma experiência agradável para todos os participantes. E a gente também busca muito, muito trazer momentos de conexão entre os familiares. Então, a gente abre espaço para esses momentos de contemplação, de realmente ter a conexão não só com o seu familiar, mas também entre as outras famílias e fazer com que essas conexões também construam memórias muito importantes. Então, o fator pessoas numa expedição é muito importante e a gente abre espaço para que isso aconteça. Nesse caso especificamente do Pais e Filhos, ainda
focando em trazer essa conexão entre famílias, entre os integrantes da família também, que é uma coisa que hoje em dia na cidade a gente tem pouco espaço para desenvolver. Boa, Esther, você estava falando de dosar, né? Aqui a gente colocou algumas fotinhas, a Esther pediu da minha experiência como pai, né? Estava falando até agora como instrutor, agora falar um pouquinho como pai também. Estava lembrando, acho que a primeira vez que eu saí em Pais e Filhos, eu não era pai ainda, eu estava chegando a Laila, que hoje está com 6 anos, está de gorrinho ali na foto da esquerda, a do meio ali a Tia, minha filhinha de 4 anos. E eu penso muito quando eu vou a campo com elas, né? E aí já no rolê de família, nessa conexão emocionalmente positiva, né? Então, gerar uma conexão com a natureza no nível bacana. Esse nível do desafio, a criança vai dando alguns estímulos e a gente vai puxando e atendendo. Elas surpreendem a gente, então aí como instrutor também já vi muito as crianças surpreenderem também os pais a fazer mais do que se imaginava. Mas é isso, a gente vai olhando, vai sentindo, vai respeitando e vai propondo que elas façam as coisas, né? Que elas estão montando a barraca, que a gente está numa região super bacana em Grão-Pará, na Serra Catarinense. Na direita, já numa trilhinha. Essa aqui, elas me surpreenderam. Uma boa pirambinha. Não que eu não achava que elas iam subir, mas foram quase correndo ali, já acho que é Pedra do Urubu, em Garopaba. Então, essa conexão eu valorizo de verdade, porque fui vendo também que na vida mais pessoal ali de pai, a, a possibilidade de estar nesse espaço-tempo com elas é tão rica que reverbera tanto depois também, que é muito valioso, né? Então, não é discurso, não é para além de vender um programa, vai muito além, né? A gente está falando de criar uma cultura, a gente está falando de criar conexão, memórias afetivas, né, para todos os participantes desse tipo de viagem. E tem como ser gostoso, né? Tem como ser divertido e tem como trazer esse elemento da autonomia, que aí vai expandindo mesmo os horizontes, né? Seja da família, seja da própria criançada, assim. A relação com a natureza, ela entra num outro lugar, né? Então, tem vários jeitos de fazer. Esse é o jeito que a gente gosta, assim, no Outerbound, né? Incentivando a autonomia, incentivando a participação. E, e é isso, assim, dá para agregar um pouquinho de cada um também, né? A pessoa que chega lá tem um pouco de experiência, isso aí vem para a roda, vem para agrega também. E também muito acolhedor com quem nunca fez, né? Porque um dia todos nós também não estávamos ali de primeiro, já de iniciantes, então esse movimento ele precisa ser acolhedor e ele tem muito mesmo a agregar e o incentivo mesmo é experimentar, é fazer, porque os benefícios eles são para além dos momentos divertidos ali da hora que realmente viram memórias, tem um legado aí, tem uma coisa que fica para depois que é muito valiosa. Sim. E agora eu vou pegar essa fala do Bruno e conectar com a experiência que eu tive já no programa Pais e Filhos. Eu não sou mãe ainda, mas eu levei a minha filhada ano passado, ela estava com 10 anos quando eu levei. E aí também já aproveito para falar que é um programa que é aberto, sim, para qualquer tipo de família. Então a gente tem o nome Pais e Filhos, mas eu fui com a minha filhada, a gente tem avós que vão com netos, tios e tias que levam sobrinhos. Essa questão ela é muito aberta, realmente a ideia é promover a conexão entre adultos e crianças de uma mesma família, independente qual seja o título de familiar dessas pessoas. E quando eu fui no Pais e Filhos, foi uma experiência assim quase que inacreditável em relação ao que eu tinha como expectativa de estar levando minha filhada para lá. Ela tinha vários receios, não tinha muita experiência com natureza, já estava com 10 anos, né, e tinha tido poucas experiências de acampamento, de trilhas, e enfim. Eu fiquei me perguntando se não seria muito pesado para ela em relação a já estar com mochila nas costas e tudo isso. E ela tirou de letra. Eu posso dizer com certeza que ela encarou isso de uma maneira mais fácil do que eu encarei, foi mais desafiador para mim do que para ela. E mas também aproveitei muito e tenho como relato da mãe dela após o retorno o quanto os olhos dela se expandiram para a natureza e o quanto desde então ela vem pedindo para voltar e participar de novo de outros momentos, não só programas da Outerbound, mas também ela bateu muito na tecla que ela quer viver esse momento com a mãe dela e proporcionar a conexão que ela teve comigo, ela também quer viver com a mãe dela. Então realmente é um momento
muito intenso, porque a gente está ali fora da nossa zona de conforto, fora das coisas que são conhecidas, e o ponto conhecido que eu tinha e ela tinha era uma outra. Então, essa conexão se tornou praticamente inabalável, sabe? E ela também se interagiu. Essa última foto mostra uma dinâmica que as crianças fizeram sobre os princípios de mínimo impacto, e ela estava super agregada no grupo, se divertiu muito. Foi uma coisa realmente muito, muito valiosa para mim ter vivido e também poder proporcionar isso à minha filhada, que, enfim, eu gostaria que todo mundo tivesse a chance de levar uma criança querida da sua família, porque realmente é transformador o que uma experiência dessa pode fazer na relação entre as pessoas. E agora já indo para uma parte mais comercial, né, do programa, o que está incluso nessa expedição quando a gente fala em autossuficiente? A gente tem sempre o acompanhamento dos instrutores da Outerbound, sempre capacitados, com treinamento em primeiros socorros específico para áreas remotas. A alimentação, que a gente também falou várias vezes, está completamente inclusa, então a gente leva todos os ingredientes e os utensílios de cozinha que a gente vai precisar, então fogareiro, toda essa questão tá na da UBB, a gente vai levar isso para a expedição, já está incluso. Os equipamentos técnicos, barraca, saco de dormir, isolante térmico, as próprias mochilas também são coisas que a gente fornece. E também inclui o seguro pessoal contra acidentes, como de padrão nos programas da Outerbound. Tudo isso pautado através do nosso sistema de gestão de segurança, que é um sistema que foi preconizado pela Outerbound International, e a gente tem essa auditoria a cada 2 anos, acabamos de ter aqui esse ano no Brasil, para garantir que a gente está seguindo todos os padrões de segurança, não só de condutas dos instrutores, mas também em relação aos equipamentos e tudo mais, para garantir essa experiência segura para os participantes. Boa, Esté, esse é um tema que muitas vezes surge, né? Tem gente que chama mais atenção, já fez ou não fez, mas enfim, quer saber como é que funciona o sistema, como você já falou um pouquinho, mas trazendo um pouco mais de base, assim, com 3 pilares, né? Um primeiro pilar, a capacidade, né, dos instrutores e instrutoras, né, o treinamento específico para isso, né, que é feito de muita qualidade, exige uma recertificação e exige um entendimento de como aplicar isso nesse tipo de ambiente. Isso equivale, na nossa perspectiva, né, para um programa de 2 dias até um programa de 21 dias, na mesma seriedade, no mesmo protocolo, o mesmo saber, ele é aplicado para programas de crianças até adultos. Aqui a gente está falando de um ambiente natural, né, num ambiente fechado, um ambiente as trilhas são feitas, as trilhas estão demarcadas, né, a gente tem um controle assim, de onde a gente está, mas é um ambiente natural. Né? Então, a gente está falando de um programa de entrada, mas é isso, né? A capacitação, os equipamentos e a expertise está aí dentro da equipe para a gente rodar com segurança. O segundo pilar é como colocar isso em prática, né? Como você usa esse saber, né? E muito desse saber tem a ver com prevenção, né? Como que a gente passa um briefing de segurança, como que a gente lida com esse ambiente, como que a gente apresenta esse ambiente e como que a gente navega nele de uma forma segura, sabendo que a gente também tem uma equipe de suporte, de escritório, de campo, como a gente bola todos esses planos para justamente estar bem cercado, né? Mas a gente não tem maiores incidentes, assim, o programa corre super bem, mas é importante saber, né, que isso está no seu devido lugar, com a devida seriedade. E o terceiro pilar é esse que você citou, né, dessa auditoria internacional, além de um comitê de segurança ativo, também permanente dentro da instituição, né, da Outerbound no Brasil, e essa auditoria internacional também que sempre nos coloca nesse patamar mais alto de revisar sistemas, de saber o que está sendo bem feito e de seguir protocolos mesmo de altíssima qualidade. Esse é um diferencial aí também da equipe, né, e do sistema que a gente opera. Com certeza. E agora já partindo para ação, né? Quais são as datas que a gente tem no calendário e quando que a gente pretende abrir espaço para os participantes irem nesse programa como um programa aberto? Já aproveito também para comentar que a gente faz esse programa no formato fechado para grupos específicos, então fica aqui já o convite caso alguma família queira
ir com famílias amigas ou então irmãos, enfim, a gente pode fazer isso sim. Mas agora falando em 2025, a gente tem 4 saídas ainda previstas, uma acontecendo agora em setembro, 2 em outubro, todas de trekking, e uma última de canoagem para fechar o ano de 20 a 23 de novembro. Essa saída de canoagem ela pega o feriado da Consciência Negra, então pode ser uma boa oportunidade para muitos aproveitarem. E agora também a gente já lançou o calendário 2026. Então a gente tem saídas a partir de janeiro até dezembro de 2026, na modalidade também de trekking e canoagem, como a gente já explicou, na opção de 3 e 4 dias para as duas modalidades. Então, são várias opções para quem quer viver esse momento em família, aproveitar a partir de agora. Sobre o investimento, esses são os valores 2025. A gente está com uma promoção onde esses valores são válidos também para saídas 2026 até o final de outubro. Então, se alguma data de 2026 brilhou o seu olho, é a hora de fechar com a gente até o final de outubro, porque depois a gente vai ter o lançamento dos valores atualizados. Mas falando agora especificamente desses preços, para o programa de 3 dias, adultos têm a inscrição com valor de 2.150 e crianças 1.610. E para o programa de 4 dias, os adultos 2.550 e as crianças 1.910. Esses valores todos podem ser pagos em até 6 vezes sem juros pelo PayPal ou à vista com 10% de desconto via Pix. E aí, agora, a parte expositiva do programa já se encerrou, a gente abre espaço para dúvidas e esclarecimentos de vocês. Então, pode falar, James. Eu bem possivelmente perdi a introdução, que eu estava ocupado, mas qual é a faixa de idade das crianças que podem participar, o mais novo até o mais velho? Perfeito. A idade mínima são 7 anos e a idade máxima não existe. A gente tem como recomendação ali até os 14 anos, mas a gente já teve crianças de 15, 16, 17 e todas aproveitaram super bem a experiência. Então, o único requisito mesmo é no mínimo 7 anos. Mas acima disso não tem problema nenhum. Bom, eu vou. Perfeito. O Andrés perguntou: cada família dorme em uma barraca? Sim, exatamente. Famílias muito grandes podem ser que tenham que dividir. As barracas elas comportam confortavelmente de 2 a 3 pessoas adultas, então considerando criança, isso vai variar para o tamanho de cada criança. Mas a ideia é sempre dividir as famílias por barraca e não a gente nunca mistura famílias numa mesma barraca. Então, um cenário de uma família, por exemplo, com 2 adultos e 3 crianças, pode ser que tenha que dividir um adulto com 2 crianças e outro com uma, mas sempre pessoas da mesma família. Aqui o Matheus fez uma pergunta também, só um segundo que não. Tenho muita curiosidade nos programas de canoagem, ainda mais como seriam as práticas com as crianças. Bom, eu não tenho muita propriedade para falar, porque ainda não tive a chance de participar de um programa de famílias de canoagem, mas eu acredito que os instrutores, eles, da mesma forma que a gente faz nos programas de adolescente, qualquer outro de canoagem, a gente sempre tem essa aula inicial de como remar, os fundamentos da canoagem, e a gente faz isso de forma lúdica, então a gente explica de forma mais técnica para os adultos e de forma mais lúdica para as crianças. Tô certa, Bruno? Certíssimo. Boa. Boa noite a todos. Perdão. Boa noite, Zito. Pode falar, fica à vontade. Eu tenho uma curiosidade, que eu acho que existe esse perfil do curso para crianças mais jovens. Na realidade, meu intuito é já engatar o neto, os filhos já engatei netos, os netos.
começarem. Logicamente que o tracking seria num ambiente mais seguro, mais fechado. Eu lembro que teve alguns eventos no sítio do Andrés que a- era pertinente essa molecadinha mais kids mesmo, né? No passado, minha enteada teve um programa, eu saindo da zona de conforto, se não me engano. Ela tinha na ocasião 15 anos e foi especial. Então, eu queria saber se existe essa agenda e qual que é a idade, como o James perguntou, que idade mínima para engatar os pequenininhos. Certo. A gente tem sim um programa para crianças mais novas, exatamente como você falou, ele acontece no Sítio Elisa, e é pensado em crianças de 3 a 6 anos, também sendo a idade mínima 3 anos, e a idade máxima não necessariamente 6 anos. A gente já teve crianças de 8, 9 que foram e super aproveitaram a experiência. Ele já é um programa mais light, digamos assim, porque ele não é no formato de expedição, não tem mochila com peso para carregar. E eu tenho. Depois eu te convido, Zito, para assistir o ABB Talks, que vai sair sobre o Kids, né? Esse programa específico, que vai sair no canal do YouTube da OBB amanhã, junto com esse daqui. Então, te convido para assistir e entender mais sobre esse programa. Aqui, o Matheus falou que o afilhado dele de 5 anos ia amar. E sim, as crianças costumam amar, mas lembrando que ele vai precisar esperar um pouquinho mais para poder ir no programa, que a gente tem a limitação de 7 anos. E o Andrés perguntou aqui sobre o cardápio. É um ponto importante. Bruno, você quer falar sobre isso? Claro, posso falar. A gente faz. Bom, todo o programa da OBB tem uma ficha de inscrição, uma ficha médica, restrições alimentares, então a gente dá uma boa olhada nisso, caso alguém tenha alguma restrição, a gente consegue atender. Mas a comida é comida boa, não tem essa de miojo, um macarrãozinho só ali. A gente costuma pensar ali no cardápio a partir do grupo, mas aí a gente faz duas alimentações quentes, que a gente chama, né? O café da manhã, então tem às vezes panqueca, tapioca, pão de queijo, opções ali também para completar, granola, frutas. Por conta do caminhar do programa, né, ou da remada, a gente faz um almoço no esquema lanche, piquenique, isso também facilita, né, a aproveitar ao máximo o dia, mas aí também tem bastante opção ali para montar esses sanduíches, complementos, o que a gente vai comer durante o dia para se manter alimentado. Tem sempre uns snacks também disponíveis, e esses snacks também a gente olha para restrições alimentares, mas tem sempre alguma coisa à mão ali para manter a energia alta. E, e o jantar é a segunda comida quente, né? A gente pode fazer um estrogonofe, pode fazer um taco, pode fazer. Enfim, tem várias opções gostosas que sempre tem complementos, opções bacanas para todo mundo comer bem. Essa é uma característica do programa, come-se bem. A gente também quebrar um pouco esse estigma, assim, né? Não, vou acampar, vou comer mal, vou dormir mal. Não, vai comer bem, vai dormir bem e vai ser bem bacana. E costuma, além disso, como eu falei, ser um momento um dos momentos mais gostosos também, compartilhar o alimento, fazer juntos ali, contar as histórias do dia também. Costuma ser bem bacana, assim, um ponto alto também do programa. Sim, exato. E o Franz comentou aqui, né, que ele já ouviu falar e tem experiência que todos comem muito bem. Realmente, esse é um dos grandes diferenciais dos programas Outerbound. E eu já contei um pouquinho sobre como foi a experiência quando eu fui com a minha afilhada, né? A gente teve 3 jantares, porque foi um programa de 4 dias. O primeiro jantar foi estrogonofe, então tinha direito a batata palha e tudo mais. O segundo jantar, a gente teve arroz, feijão, purê de batata, calabresa cebolada e farofa, uma refeição mais do que completa, melhor do que às vezes a gente come em casa, né, na correria do dia a dia. E na última noite a gente fez um super rodízio de pizza, as crianças que tocaram ali a composição das pizzas, então a gente tinha várias opções de recheio e eles, cara, super se amarraram em fazer esse processo. Teve pizza de Nutella no final, foi assim muito, muito divertido mesmo viver aquele momento e comer pizza fresca, feita na hora. Em acampamento é quase que uma coisa surreal para quem ainda tem aquela mentalidade de que em acampamento se come mal, né? Então a OBB quebra muito bem esse mito em todos os programas e no Pais e Filhos não seria diferente.
No tocante ao menu, eu posso citar como exemplo, quando eu fiz Saindo da Zona de Conforto em 2007, nós fizemos um bolo no meio do mato, no qual eu fui o responsável por fazer ele descansar. E eu também aproveitei o embalo e descansei. Quando ele ficou na minha barriga, acho que uns 40 minutos, a massa descansando. Foi muito divertido. E delicioso. Foi uma experiência maravilhosa. Perfeito, obrigada pelo seu relato, Zito. E é isso, isso são coisas que você pode viver numa expedição Outerbound. Então, uma coisa que é legal comentar também que, por exemplo, se for o aniversário de algum dos participantes, a gente pode sim fazer um bolo, fazer uma festinha na natureza, e é sempre um momento muito especial e ainda mais marcante, né, para as crianças, enfim, para quem estiver celebrando o aniversário ali. Eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa que ninguém perguntou ainda, mas eu sempre gosto de esclarecer também nas conversas, talks, que é em relação ao banheiro e a higiene pessoal no geral, que é um ponto que as pessoas sempre perguntam, e se não perguntam, a gente gosta sempre de informar como que funciona para ninguém ser pego de surpresa. Mas a gente está falando de uma expedição, né? Como eu falei, é autossuficiente, então a gente vai estar no meio da natureza, não tem estrutura de banheiro, não tem chuveiro, mas a gente ensina, assim como as outras técnicas que a gente falou, como remar, como fazer as coisas no acampamento, a gente também ensina como manter a higiene pessoal e fazer o uso do banheiro, número 1, número 2, de forma segura tanto para nós quanto para a natureza, mantendo a higiene, mantendo tudo em dia e também seguindo os princípios do mínimo impacto. Então, de forma prática, como que isso funciona, né? Os banhos a gente pode usar os rios e cachoeiras que a gente encontra pelo caminho. No caso da de canoagem é um pouco mais fácil, porque a gente já está ali naquele ambiente, né? Tomar um banho no final do dia é quase que só cair da canoa. Mas no de trekking, a gente cruza por vários lugares que tem curso d'água e que dá para fazer essa higiene, se necessário. E também a parte do banheiro, a gente aí sim segue com muita risca os princípios do mínimo impacto de como fazer isso, esse uso de forma correta, para não deixar ali também uma coisa que vai atrapalhar a experiência de outras pessoas que passem pelo mesmo local. E aí a gente ensina na hora do programa como que faz essa questão de cavar um buraquinho e fazer a higiene com água e sabão. Então, isso costuma acontecer de maneira bem fluida também durante os programas e garante esse bem-estar de todo mundo, tanto das pessoas que estão participando da expedição quanto quem vai passar por ali depois. Se alguém quiser trazer um relato sobre isso, senão eu posso falar também como que foi a experiência minha com a minha filha. Pode falar, James. Eu tive a honra de participar da expedição da Amazônia. A gente passou quase 2 semanas remando o rio abaixo, 270 quilômetros, acampando onde que dava, tomando banho onde que dava e fazendo pizza também. O Álvaro foi o nosso mestre, não somente em fazer pizza, mas em dar aula de higiene. E ele é um mestre nisso daí. Eu tenho isso gravado em vídeo até hoje, porque a gente rolava de dar risada, porque não ficou uma coisa séria, pesada, complicada, não. Ficou uma coisa mais leve, lúdica, na realidade. E para aqueles que nunca tiveram, eu acho que só tinha duas pessoas que nunca tiveram esse tipo de experiência, tiraram de letra. Então, essa parte eu sei que atrapalha muita gente, mas o jeito que a Outbound ensina e prepara as pessoas para essa parte mais íntima, né, mais preocupante, é fabuloso. Parabéns. Perfeito. E é isso. A gente tem esse dom. Imagina se foi lúdico para você, adulto, né, que estava participando de uma expedição para adultos. Imagina como que não é esse tom falando para crianças. É realmente bem engraçado. E elas têm uma facilidade maior que muitos adultos até para se soltar em relação a isso. Acaba sendo muito espontâneo. E, enfim, na expedição que eu fui do Pais e Filhos,
Tiveram alguns adultos que ficaram com receio de fazer uso do banheiro, mas as crianças todas foram diariamente, assim, e era uma festa quando voltavam da conquista que elas tinham feito. Bom, pessoal, acho que a gente já está se encaminhando para o final. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, algum depoimento que queira dar? Eu queria dar um depoimento que é muito engraçado. Nos cursos que eu participei, nesse momento da educação íntima, antes disso, o instrutor pede para nós, participantes, abrirmos as mochilas e descarregar tudo. E aí ele pega todos os papéis higiênicos, baby wipes ali enchidos, fala, isso aqui não vai. A cara de terror das pessoas é inacreditável. Como não vou levar meu rolo de papel higiênico? Não vai. Ela ganha um squeeze e um potinho de sabão. Aí quem não tem essa filosofia e vai aprender ali, está ali para isso, na realidade, né? Mas quem já sabe, e a hora que vê a cara das pessoas nesse impacto, como não? E que a hora que vai, a primeira vez, fazer a tarefa, uma coisa tão simples, tão rotina, os animais são assim, quer dizer, você passa a ser parte integrante da natureza. Mas é muito engraçado, né? Esse impacto que eles vão se transformando e passa daquele terror que pode ser essa situação a uma coisa convencional e habitual do dia a dia. Perfeito. É isso mesmo, Zito. E a gente ainda, nos programas de família, a gente não costuma ser tão radical em relação a não permitir de maneira nenhuma levar o papel higiênico ou lenço umedecido, mas a gente sempre permite com a condição de que tudo que seja usado seja trazido de volta para fazer o descarte correto no retorno. Então, isso por si só já é um convite para que as pessoas experimentem fazer o uso da forma que a gente ensine e evitar carregar aquele papel, o lencinho, enfim, depois do uso até o final da expedição. No caso, quando eu fui, a minha filhada me implorou, por favor, leva o lencinho. E eu levei, mas a gente não precisou fazer uso, ela super aprendeu ali no primeiro dia já e foi super tranquilo, e o mesmo para mim. Então ele foi e voltou intacto. O Franz comentou aqui também que é sempre muito interessante esse momento mesmo, acho que isso é unânime, né, entre os participantes, é uma coisa bem marcante. Mas, enfim, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Senão já Eu vou. queria só colocar mais uma coisa, que Aham. assim, o que eu percebi em outras expedições que eu fiz, não através da Outbound, nós que fizemos os programas Outbound temos uma cultura diferenciada, com o meio ambiente principalmente, quando a gente sai com expedições de grupos heterogêneos com outras entidades, eu pelo menos, me identifiquei muito, como a gente aprendeu muito mais em lidar com a natureza com aquelas pessoas que estão ali que não conseguem ainda lidar com a natureza. Então, assim, a gente está, em alguns momentos, perdão, ano-luz de como tratar esse assunto, de não poluir, de não trabalhar o número 2 perto de rios, coisas que se fala, de não deixar dejetos, de fazer varredura, enfim. O conteúdo, para resumir, que os cursos do Outbound passaram para mim e eu dividi ou apreciei com outras pessoas de outros países, inclusive, que não tem essa cultura, de falar como eu estou muito mais avançado nesse propósito, que foi baseado o quê? Nos conceitos e nos ensinamentos da Outbound. Isso foi, sabe, sem dúvida nenhuma. Em lugares selvagens, na África, com pessoas que não tinham a noção de como tratar o meio ambiente. Fala, como o cara veio para a África e não sabe? Eles não sabem. Na verdade, assim, não é um problema, eles não aprenderam. Então, quer dizer, voltando, como o conteúdo da OBB me deu a oportunidade de tratar esse assunto e dar, vender essa imagem, quer dizer, ensinar as pessoas como tratarem o meio ambiente. Fantástico. Perfeito. Nossa, ótimo, ótimo comentário.
E é isso, a gente leva tudo isso muito a sério, então os princípios de mínimo impacto, todas essas questões são, acho que, coisas que a gente carrega como essenciais num programa e sempre trazendo essa questão da autonomia, né? Ensinar as pessoas e permitir que elas realmente. É o que a gente fala, a gente planta semente para que elas floresçam em outros locais. E eu tenho uma frase que eu levo para mim que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, tenho certeza que a Outerbound faz isso assim, sem ter nenhuma um receio de tudo que a gente sabe que foi construído nesses mais de 80 anos de método desenvolvido, a gente compartilha com os participantes para que eles levem isso mundo afora. Então, é isso, pessoal. Acho que esse depoimento do Zito foi perfeito para fechar aqui essa conversa. E eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram e a todos que vão assistir também a gravação que vai ficar no YouTube. Eu espero ver vocês no Pais e Filhos, em outros programas da Outerbound, enfim, indo a campo com a gente e podendo vivenciar um pouquinho disso que a gente contou aqui hoje. Boa noite, então, gente.